Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, hoje com um novo cenário aqui, louvado seja Deus, todo iluminado, assim como será a tua noite, iluminada, louvado seja Deus, aleluia, live, o céu reage, aleluia, Deus abre as comportas do céu, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Deus abre as comportas do céu, expressão bíblica, né? Louvado simboliza a vinda, né? Derramando bênção, provisão e o derramamento da graça divina. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vai entrando e vai compartilhando essa live. Louvado seja Deus. Vou esperar os irmãos entrar. Louvado seja Deus. Enquanto isso, nós vamos louvar, né? Louvar um hino de adoração. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me informou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei te ausentar do seu olhar. Tu és um Deus que me sonda, tu és um Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existe grilhões, louvado seja Deus, que possa prender, não existe nada que possa calar o adorador. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Porque o céu reage à tua oração. Quando você adora, o céu reage. Tem um hino que diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos adorar? Louvado seja Deus, ao único que é digno. Primeiro jantar, quem paga a conta? Homem ou mulher? Conta da casa, tanto faz, com o dinheiro dos dois. Mulher. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real,
a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Alavachúria, rebandor revácia, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, Te adoramos o Teu nome e rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Alabacanto revolbria, revassúbia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Bem-vindo à live como a na Brécia. Louvado seja Deus, o céu reage à tua oração. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. O céu reage, aleluia, o teu, como a na Brécia, o teu clamor. O céu reage, louvado seja Deus, aleluia, ao teu pedido. O céu está reagindo à tua gratidão. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor nesta noite. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu não consigo só admirar, alabacé, mas te olhando eu posso, Deus, adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que você sabe fazer. Isto é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Aleluia. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo lhe fizer cair. Louvado seja Deus. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Tudo que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou sabe fazer. Isso é mistério de Deus em você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não sabe que o mundo ainda não notou.
já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais que o ouro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo lhe cair. Boa noite, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, como a Anabrécia. Ai, seja bem-vindo à live O Céu Reage. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Se vocês achar, aleluia, que está escuro, fala aí para mim, louvado seja Deus. É por causa da iluminação, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que nós estamos, aleluia, na semana da celebração, que termina amanhã, louvado seja Deus. E hoje eu mudei o cenário, ó. Olha o cenário, ó, que lindo. Mas se tem, tá um pouco, louvado seja Deus. Então, vamos mudar. Ficou melhor? Louvado seja Deus. Se ficar escuro, a gente muda de posição. Casa do fundo da lâmpada. Vão dizendo aí se está escuro. Louvado seja Deus. Francisca, aleluia, louvado seja Deus. Se tiver escuro, vocês falam, aleluia, louvado seja Deus. Ai, como a Anabrécia. Vamos louvar. Hoje é noite de... Louvado seja Deus. Eu estava meditando à tarde. Louvado seja Deus. Tá escuro? Flávia, fala para mim, doutora, tá escuro? Se vier, nós vamos ter que mudar. Só um momento. A gente faz, né? E a gente vai adaptando. Também que tem rodinha. Tá escuro? É. Agora ficou melhor? Porque assim, pisca-pisca, deixa escuro. E assim. Então vamos assim. Louvado seja Deus. Vamos estar louvando a live O Céu Reage. Quem é este que tem autoridade para dizer para o mar se acalmar? Quem é este que amou a minha vida e a sua deu para me salvar? Ele é Jesus. Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. A lavachúria. Ele é Jesus. Como a Anabrécia, a lavachúria. Igual não há. Domina o vento
e o bravo mar. Quem é este que ama o perdido e o lar te oferece com amor? Quem é este que resolve os seus problemas e tira do corpo toda dor? Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Hoje temos um convidado, louvado seja Deus. Eu quero desde já, aleluia, agradecer o pastor João Batista Eleutério por ter aceitado este convite, louvado seja Deus. Estará trazendo a palavra de Deus para nós, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Agora eu tenho que ver aqui, aleluia, charamantobrias, elebandorrevolbria, aleluia. Ô, pastor João, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aqui está dizendo que eu não posso te adicionar nesse telefone, louvado seja Deus. Eu não sei aonde está a tecla, louvado seja Deus. Tenta mandar um convite para me aceitar aqui, porque eu não estou conseguindo enviar para o Senhor, louvado seja Deus. É alguma coisa no seu aparelho que não está aceitando, aleluia. Aqui, ó, na configuração eu estou mandando o convite, mas não vai. Louvado seja Deus. Acho que o senhor vai ter que entrar pelo aparelho da mídia. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Tá entendendo? Aleluia. Entendeu? Aleluia. Aninha Araújo Almeida, louvado seja Deus. É de oração. Então, pelo seu telefone, pastor, não estou conseguindo. Eu envio o convite, mas não vai. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Pelo fato, louvado seja Deus, tem alguma tecla aí, parece que está bloqueado, louvado seja Deus. Mas não é no meu aparelho. Aí tenta enviar o convite através do aparelho da mídia, deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui um. Deixa eu ver se a mídia entrou. E aí eu mando pro aparelho dela. A mídia também não está aqui, não. É o senhor que vai ter que mandar para mim. Não sei o que acontece. Louvado seja Deus. Tem que... Mídia enviando solicitação. Deixa eu ver. A mídia vai lá entrar. Aleluia. Melhorou? Louvado seja Deus. Mídia aqui, deixa eu ver aqui. Aceitar. Entrar ao vivo. Está aberto. Ai, Jesus, vai tomando na frente.
As pessoas que puderem ver os vídeos ao vivo já poderão assistir. Ué, não está entrando? Aqui está escrito mídia não pode participar. Por quê? Eu não estou entendendo. Meu Deus do céu. Passou nem a mídia está entrando. Nem o senhor, nem a mídia. Louvado seja Deus. É alguma coisa no aparelho. A configuração. Louvado seja. É, louvado seja Deus. Ô, mídia, faz. A Joana não está aí, não tem ninguém que entrou. Ai, Senhor, agora entrou. A Joana não está aí, não tem ninguém. A paz do Senhor, entrou, André? Entrou. Amém. Glória a Deus. Senhor, pastor João Batista Eleutério. A É paz uma do Senhor. honra recebê-lo aqui. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, nesse mundo. Nessa semana de comemoração do primeiro aniversário das lives. Hoje, a live revelada por Deus, como eu falei com o senhor à tarde, louvado seja Deus, o céu reage. E o céu mais reage do que age, louvado seja Deus. Se tiver escuro, aleluia, vocês falam ali, louvado seja Deus. Eu tive que desligar o pisca-pisca porque estava dando interferência aqui. Louvado seja enaltecido no Senhor, no cenário. Vão entrando e vão compartilhando esta live. Vão falando aí para mim, louvado seja Deus, se está escuro, se está normal. Louvado seja Deus, ver se a Daniela Paola entrou. Paola, fala aí para mim. Louvado seja Deus. Adriana, aleluia, se está normal. Aleluia, louvado seja Deus. Adriana, Paola, a doutora Flávia, vai falando aí para mim. Já está normal. Louvado seja Deus. Só tem que chegar mais para cá. Assim, isso, ficar de frente. Isso. Acho que pôr o aparelho mais. Agora está ótimo. É que o teu não pode. Tem que fixar o aparelho assim. Isso. Agora sim, está ótimo. Deixar o aparelho assim para ficar centralizado. Senão só aparece aqui. Agora tá ótimo. Interessante que para mim está escuro aqui. Está escuro? Eu não estou te vendo aqui. Não está me vendo, mas aqui está parecendo normal, senhor. É que não sei o que. Eu não estou. Ela não tô vendo. Não tá aparecendo, eu estou parecendo normal lá para ela. Que sim. Eu aqui você não está aparecendo, André. Nós estamos. A mídia, o senhor. Agora exatamente. A mídia entrou. Mas você não estamos vendo. Deixa eu ver. Não tá. Deve ser. Louvado seja Deus. Tá quase. Não é um espelho. Isso aqui. Eita, Jeová. Aqui todos estão vendo o senhor e a sua esposa. Mas está ótimo. Eu não estou te vendo, mas está ótimo. Você está me ouvindo, não está? Estou ouvindo e estou vendo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado. A hora que você quiser, é só você autorizar.
A moça falou que a sua câmera pode estar virada, entendeu? Tem É que isso desvirar a mesmo. câmera, pôr como fosse selfie. Agora tá apagada, agora nem eu tô vendo seu. Agora tá, fechou a câmera. Para de compartilhar o vídeo com isso, né? Agora voltou, Agora né? voltou. Só falta você. Voltou, mas com tudo isso, deixa eu ver aqui. Nada. Agora tá parecendo tua cozinha. Mas eu estou tentando aqui, mas não estou indo, não. Não estou conseguindo, não. Mas louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque Deus tem algo a realizar. As coisas se tornam um pouco difíceis, mas Deus está no controle. Mas você tá no aparelho da mídia, é isso? Estou no aparelho da mídia. Então, mas no seu aparelho não vê nós dois? Não, e no Deixa meu eu- aparelho eu não consigo. No meu aparelho eu não consigo. Eu adiciono, peço para entrar, mas não consigo a tua permissão. Não sei Então, por quê. aqui nós estamos vendo. Então, faz assim, faz a live no aparelho da mídia, liga o seu aparelho para só assistir, entendeu? Do lado. Ok. Aí você vai ver Amém. que tá normal. Tá bom. Ai, há um doce espírito aqui, e eu vejo que é o Espírito de Deus. Já tentamos todos receber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder, te adoraremos com tua presença aqui e que renovará o nosso coração. Louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Ele é bien de correvas. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, aleluia. A Eliane está dizendo, eita glória, louvado seja Deus. Aqui, louvado seja Deus. O Senhor está com a oportunidade para ministrar aquilo que o Senhor colocou no teu espírito, seu coração. Quando eu for aí, eu vou atualizar os telefones e tudo para louvado seja Deus. Geralmente Só Jesus, né? Deus está no controle de todas as coisas, né? Quem está no Espírito entende as coisas do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, missionária Andréia, né? A paz do Senhor para todos os ouvintes, participantes da live. É um prazer imenso esta noite estar participando dessa live. Nós acabamos de chegar de uma oração na nossa igreja, e onde Deus tem operado, onde Deus tem nos trazido um resultado positivo do céu, né? E onde a gente ora, o céu se move a nosso favor. Glória e é uma a Deus. alegria imensa esta noite, né, estar participando, embora o corpo físico cansado por causa do trabalho material, mas renovado pela força e pelo o poder de Deus. Eu estava meditando no tema, né? Cita para mim, missionário, o tema novamente, por favor. Os céus reagem.
o céu reage, né? Nós podemos observar pela Santa Escritura, pela palavra de Deus, de homens que clamaram e o céu reagiu de imediato, né, a favor daquele que clamava. E eu quero, esta noite, participar, deixando no livro de Gênesis, no capítulo 22, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque, né? Aleluia. E todos conhecem esta passagem, e do versículo 5, né, em diante, do versículo 1 que diz assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havemos de adorar, e tornaremos a vós. O que me chama a atenção é que quando Abraão fala e tornaremos a vós, ou seja, nós iremos voltar. Ele tinha convicção que ele voltaria, porque o céu já estava movendo a favor de Abraão. E o segredo do céu mover a favor do crente, o crente que ora, o crente que busca, ele está em obediência quando ele ouve a voz do Senhor e obedece o mandato de Deus. E às vezes Deus nos ordena, manda, e a gente quer tomar o nosso próprio caminho não obedecendo a Deus. E não pode o céu se mover a favor do desobediente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abraão já tinha passado lá atrás por algumas situações, a qual, quando sua esposa, Sara, manda ele ter com Agar, aonde tiver um filho chamado Ismael. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu nisso daí? Abraão não podia falar para sua esposa que o próprio Senhor tinha ordenado que ele levasse o seu único filho à morte para ser executado. Ela não iria deixar de forma alguma que fosse executado este plano. Mas como ele estava na perfeita ligação, falou, eu não posso comunicar, eu tenho que ir em segredo com Deus. E assim Abraão, ele fez. E quando Deus nos chama a uma posição, que nós estamos às vezes acompanhados com algumas pessoas, quando chegou Abraão ao pé do monte, ele falou para os seus servos, para os 2 moços, ficai-vos aqui, porque agora o negócio é eu, Isaque e Deus. Tem momento que é só você e Deus, mas ninguém pode participar, mas ninguém pode entrar, aleluia, a não ser o Senhor. E às vezes convidamos pessoa para poder participar junto conosco, que Deus não quer que participe. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos saber de uma coisa e temos a certeza de quando nós tomamos uma decisão daquilo que Deus ordena, o que Deus quer que nós façamos, nós temos que ter a certeza de que o céu vai se mover a nosso favor. E a Bíblia nos relata, né, de vários homens, personagens, tipo Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, quando foi lançado um edito do rei para que aquele que adorasse outra imagem, né, seria lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. O que me chama a atenção é que eles tinham uma comunicação, eles viviam em oração, viviam em santidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque
quando eles foram lançados dentro da fornalha, o céu já tinha entrado em movimento, e quando eles foram lançados dentro da fornalha, lá estava o quarto homem já à espera. Ou seja, o céu se moveu primeiro, chegou primeiro. Aleluia! Aleluia! Mas chega na vida do crente que ora, mas chega na vida do crente que clama. Tem pessoas, ou tem algumas algumas pessoas que eles querem que o céu venha se mover a seu favor, mas não quer jejuar, não quer orar, não quer buscar, aleluia. Ainda às vezes quer criticar aquele que busca, aquele que clama, aquele que faz propósito. Ou seja, né, na realidade, a missionária Andréia, que está aqui, eu conheço há mais de 30 anos, nós juntos numa batalha espiritual, aleluia, glória a Deus, e o Senhor tem no nosso meio trabalhado de uma forma tão especial, e o céu sempre está movendo a nosso favor. Aleluia. E como ela busca, e como ela tem clamado, tem entrado no propósito, Deus revela, essa intimidade, irmão, não é para qualquer um, é só para quem busca. Aí o céu vai mover a seu favor. Tem pessoas querendo ser aquilo que o outro é, tem pessoas querendo imitar aquilo que o outro é, que Deus faz na vida dele, mas ele não quer buscar, ele não quer clamar, ele não quer de forma alguma se lançar ao Senhor. Mas acontece que tudo isso tem um preço, como Abraão pagou um preço levando seu único filho ao sacrifício, e o céu se moveu a favor de Abraão. E quando seu filho falou: pai, veja o altar, veja a lenha, veja o fogo, veja o cutelo e o cordeiro, ele disse para o filho dele: o cordeiro para si Deus proverá. Só que o céu já tinha entrado em ação e o cordeiro já estava presente, e não foi preciso Abraão sacrificar o seu único filho que Deus tinha dado. Ainda que viesse sacrificar, ele sabia que Deus tinha condições de devolver para ele 10 Isaac, 20 Isaac, 30 Isaac, mas Deus não iria fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus queria trabalhar na vida de Abraão de forma diferente. Ou seja, no meu entendimento, quando Isaac nasceu, aleluia, Abraão ficou prestando atenção, olhando Isaac crescer, indo para um lado, indo para o outro, aleluia. Aí Deus falou: vou tirá-lo da zona de conforto. Aí Deus, quando quer tirar quando quer tirar você, quando quer tirar alguém da zona de conforto, ele tem uma estratégia, ele tem uma forma de trabalhar, de nos tirar daquela zona de conforto que nós estamos vivendo. Ou seja, antes nós orávamos, não oramos mais. Antes nós buscávamos, não buscamos mais. Nós fazíamos jejum e não estamos fazendo mais. Isso existe aí em Deus uma preocupação. Está muito tranquilo, recebeu a vitória, queria uma casa, recebeu, queria um carro, recebeu, queria uma porta de emprego, recebeu, estava enfermo, eu curei, e agora que está tudo normal, foi para a zona de conforto. E Deus está mandando nesta noite eu trazer um recado. Assim como Deus fez na vida de Abraão, ele incomodou, vai incomodar a mim, vai incomodar você, se for necessário, para que nós viemos sair da zona de conforto que estamos vivendo. Aí o céu vai se mover a nosso favor e nós vamos ver o que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia também aqui me relata a respeito de Daniel, que Daniel, quando foi lançado o edito do rei, né, que aquele que fosse pego aí adorando outra imagem, que se prostrasse, que não se prostrasse diante, né, da imagem do rei, ele seria lançado na cova do leão ou dentro da fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, ele não se preocupou com isso. Ele passou a orar 3 vezes os dias quando ele soube que existiu esse edito do rei. Então vamos orar, vamos continuar orando. Aleluia. A ameaça vem, mas vamos continuar orando. Aí vem a murmuração, vamos continuar orando. Vem um apontamento, vamos continuar orando. E nós vamos ser lançados dentro da cova dos leões, e o nosso Senhor, ele vai se manifestar, o céu vai se mover, e o leão não vai de forma alguma
tocar em mim nem em você. O que representa hoje para mim, o que representa hoje para você a cova dos leões, o que representa hoje para mim, o que representa para você a fornalha de fogo ardente que está sendo aquecida 7 vezes mais. Ou seja, a enfermidade, ou seja, uma porta de emprego, ou seja, uma dificuldade que você tem de uma doença na sua vida que precisa passar por um médico, e o médico não traz a solução, mas o médico dos médicos chega e traz a solução, que é a cura para a sua vida. Às vezes é uma enfermidade espiritual e precisa ser tratado. Louvado seja o nome do nosso Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. Uma enfermidade espiritual, ela mata fisicamente, mata espiritualmente, e quando nós vamos perceber, nós estamos sendo minados por alguma coisa que nos leva à morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor hoje, Ele vai mover de uma forma especial na minha vida e na tua vida. E Daniel, de forma alguma, ele se preocupou. Foram lá e denunciaram, porque todo lugar tem fofoqueiro, tem falador. Oh, rei, lembra do edito que o senhor lançou? Aquele que fosse pego, prostrado, adorando outro Deus, uma outra imagem, o que seria? O que aconteceria com ele? Aí o rei falou, seria lançado na cova dos leões. Então, aquele Daniel, aquele que veio para cá, lembra dele? Lembra, rei? O rei lembra? Então, pois ele foi pego nessa situação. O que devemos fazer? Lançar Daniel na cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões, não se preocupou, não se espantou, porque ele sabia que o céu já tinha se movido a seu favor. O que tu precisa hoje? O que tu precisa hoje que o céu venha se mover sobre a tua vida? O que tu está necessitado hoje? Tu entrou nessa live, não entrou só por entrar, para ouvir ou para ver a pastora Andréia, a missionária Andréia, está ministrando, ou para receber uma visão, uma revelação. Receba a revelação do alto do céu, que é a palavra de Deus. Deus Glória. Hoje te pergunta, o que tu veio fazer nesta live hoje? Então o Senhor hoje vai mover o céu a teu favor, a meu favor. O impossível para você torna-se possível quando o céu se move a teu favor. Ah, Espírito Santo, glorificado seja o nome do Senhor, e que caia por terra com todas as barreiras, todo o levante do inferno, todo o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, que o Senhor venha hoje exterminar com o fogo do alto céu e nos garantir esta vitória. O céu está em movimento, eu vejo os anjos se movendo de um lado e para o outro, para poder nos dar vitória nesta noite. O Senhor hoje está pisando na cabeça de uma serpente. Oh Espírito Santo, Todo-Poderoso, além da tribo de Judá, quando tu ordena, Senhor, quando tu ordena, não tem quem pode impedir, quem pode parar. Quando nós obedecemos, entramos na obediência, o céu só se move a favor daquele que está em obediência, daquele que anda de acordo com a palavra, daquele que busca de verdade, daquele que não vive se enrolando com as coisas desta terra. Os quimelitas não se embaraçam com as coisas da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E tem muitas pessoas se embolando, se embaraçando, achando que o céu vai se mover a seu favor da forma que está se conduzindo, da forma que está indo. Não, não, não. O céu não vai se mover, aleluia, mas precisa se posicionar, precisa entrar naquilo que Deus quer para que o céu venha se mover, as portas venham se abrir, a cura venha chegar na tua vida, a libertação também venha acontecer. Louvado seja o nome do nosso Deus eterno e todo-poderoso. A palavra nos afirma, louvado seja o nome do Senhor, que Abraão foi um homem obediente ao Senhor. Glória a Deus. Abraão foi um homem
que obedeceu, andou na presença do Senhor. Quando o Senhor falou para ele, Abraão, anda tu na minha presença e ser perfeito. Nesta noite o Senhor está nos chamando. Anda na minha presença e ser perfeito, e tu verás o que eu vou fazer. Vou ordenar o céu se mover a teu favor. A Bíblia é cheia de exemplo daquilo que o céu se moveu. O céu se moveu a favor de sangue. O céu se moveu a favor de Jairo, que a sua filha Talita estava lá, morta, e ele recebeu o recado, e ele não parou, ele continuou adorando a Deus e vendo o milagre acontecer. O céu se move. Quando a viúva de Naim vinha enterrar o seu único filho, o céu se moveu. Aleluia. Quando Lázaro estava morto há 4 dias, o céu se moveu. E ele disse, Lázaro, sai para fora. Isso é movimento do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Elias era um que tinha intimidade. O céu sempre estava se movendo a favor de Elias. Quando ele clamava, o fogo descia e exterminava. E todo o altar de Baal era destruído, porque Elias levava uma vida de intimidade, Elias levava uma vida de oração, uma vida de santidade perante ao Senhor. E muitos querem que o céu se move, mas não quer levar uma vida de santidade na presença do Senhor. Espírito Santo, tu sabes, Senhor, tu conheces, louvado seja o nome do Senhor, e nós possamos entender, e nós possamos compreender esta palavra desta noite. Talvez não seja uma palavra que você esteja querendo receber de uma chave de um carro, ou de uma chave de uma casa. Também eu quero, também eu preciso, mas o meu foco é receber a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos por luta, passamos por provações, nós perdemos algumas vezes em algumas situações, mas tudo isso porque o céu quer fazer algo na nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esta noite eu me sinto bastante alegre e acreditando e o céu está movendo a favor da minha vida. Tenho passado por várias situações difíceis, houve muitas perdas. A missionária Andréa sabe, conhece, perdemos igreja, fomos traídos, fomos tirados da nossa mão, mas o céu está movendo a meu favor. Eu vejo a resposta de Deus. Quando a situação aconteceu, o pastor disse para mim, o que tu queres? Pode pedir aí que será feito na convenção. Eu falei, não, deixa que o próprio Senhor venha se encarregar de fazer o que ele acha que é necessário. Não sou eu que faço, e o céu move a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Perdi um carro, mas também não parei, continuo. Eu vou a pé, vou de bicicleta, eu vou de qualquer maneira, mas eu tenho que chegar na casa do Senhor. Mas estou aguardando o mover do céu sobre a minha vida. Há um tempo que o céu vai se mover, não é agora, não é amanhã, mas vai chegar o dia certo de Deus se mover sobre a minha vida e sobre a tua vida. Tem momentos que nós queremos que ele venha se mover no nosso momento e na nossa hora. Só que o céu não vai se mover na hora que nós queremos, mas vai se mover na hora que ele achar que tem que se manifestar, e vai se manifestar, e ninguém pode parar o mover do nosso Deus. Que Deus possa abençoar, que o Espírito Santo possa nos fazer entender, compreender o que ele está querendo dizer para nós esta noite. Eu gostaria de estar louvando a Deus, né? Eu não sei louvar, se a missionária permitir, né? Eu estaria aqui louvando ao Senhor com um hino que ele não é conhecido, né? Para muitos não conhecem, eu creio, mas é um louvor que me chama muito a atenção. E para o dia de hoje, tantas coisas que acontecem, que vêm ao nosso encontro, e nós temos que deixar, né, rejeitar, renunciar. Tem muitos que querem que o céu se move, mas não quer renunciar. É necessário renunciar. E renunciar não é fácil, não. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o Senhor que está falando isso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e
Siga-me. É negar todo dia. É negar toda hora. É todo momento. Senão não vai ver o rosto do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E precisamos negar, precisamos deixar, precisamos largar para poder estarmos ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estarei louvando ao Senhor agora. Amém. Sou estrangeiro, sou forasteiro, só uma noite moro aqui, só uma noite moro aqui. Oh, não importa, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. No mundo não tem o que eu procuro. Meu desejo é ir morar na cidade do bom Deus. Meu desejo, sim, desejo é ir morar. Lá ninguém chora. Glória. Não há angústia, não há pecado, não existe a morte. Sou estrangeiro. Glória. Sou peregrino. Só uma noite moro aqui. Sou estrangeiro. Glória. Sou forasteiro. Só uma noite moro aqui. Só uma noite moro aqui. Oh, não importa, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. No mundo não tem o que eu procuro. Meu desejo é ir morar na cidade do bom Deus. Meu desejo, sim, desejo é ir morar. Lá ninguém chora. Glória. Não há angústia, não há pecado, não existe a morte. Sou estrangeiro. Alá, Estébia. Sou peregrino. Só uma noite moro aqui. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, aleluia. Jesus. Louvado Obrigado, seja Deus. Aleluia. Pastor João, o profeta, pastor Paulo, ele colocou, conforme esse pastor, homem de Deus, estava pregando, eu tive uma visão, eu vi o sol da justiça sobre ele. Louvado seja Deus, como a Anabrécia. Pastor Paulo, aleluia, teve uma visão com o pastor, louvado seja Deus, o sol da justiça se levantando sobre a sua cabeça.
Glória a sobre a Deus. sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Pastor Paulo é um grande profeta de Deus. Aleluia, meu amigo, com Manabrés, de longa data ali, louvado seja Deus. E é um vaso, assim, na mão do Senhor. Deus. E ele escreveu aqui, Glória a louvado Deus. seja Deus, que ele teve uma visão com o Senhor, enquanto você estava ministrando, aleluia, e ele viu o sol da justiça. Glória E a a Deus. Bíblia diz, né, para aqueles que crêem no Senhor, o sol da justiça brilhará. Glória a Louvado Deus. seja enaltecido no Senhor. O Senhor fará brilhar o sol da justiça sobre a vossa vida. Alabandor revás. Eu tenho acompanhado, louvado seja Deus, há ano, né, a nossa caminhada, ministério, unidos somos mais fortes. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E nós temos visto como Manabrés, né? Aleluia. Tudo que o pastor, louvado seja Deus, falou, eu assino embaixo. Glória O a Deus. pastor, louvado seja Deus, como Manabrés, ela recebe, vive o que prega e prega o que vive. Glória a Nós, Deus. louvado seja Deus, como Manabrés, somos uma família. Louvado seja Deus. E Glória há a tempo eu queria trazer o pastor aqui na live, louvado seja Deus, mas não estava conseguindo por causa desse problema aí no telefone. E acho que é o Instagram também não está, a plataforma hoje não está legal, porque eu ponho aqui, louvado no aparelho, e ponho ali no notebook, e também não está, louvado seja Deus, concluindo no notebook. Então está alguma coisa dentro da plataforma. Mas o importante, louvado seja Deus, é que o Senhor, aleluia, a palavra está sendo pregada. Louvado seja Deus. E Glória a nós, Deus. né, João, já vivemos tantos milagres, né? Muito, Vivenciamos, né? Louvado seja Verdade. Deus. Milagre na vida do Gabriel, que Verdade. hoje, louvado seja Deus, está, né, casado, servindo a Deus, né? Isso aí. Músico formado, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Tudo Mas promessa. Deus, ele se moveu, né, através das orações. Verdade. Louvado seja Deus. E ele continua se movendo, como na Verdade. prece, através das nossas orações, né? Verdade. Quando lembramos, né, louvado seja Deus, ontem eu estava testemunhando, louvado seja Deus, até falei na live, quando eu tive, né, eu não sei se foi ontem, algum dia aí que eu falei, louvado seja Deus, quando eu tive derrame, paralisia, né, que Deus enviou o Senhor, né, lá na minha casa, juntamente com o pastor, saudoso pastor Francisco, louvado seja Deus. Quando eu falo que eu tive paralisia, as pessoas nem acreditam, que eu falo, mas não parece. Mas o Senhor, a mídia, né, foram testemunha como eu fiquei. Verdade. Verdade. Né? Verdade. Né? O meu rosto todo torto, o lado assim, de todo paralisado, mas naquele dia, louvado seja Deus, naquela entrada ali dos irmãos, foi aquela comitiva, louvado seja Deus. Lembra como Deus foi imediato, Deus curou na hora. Francisco, e ele disse, louvado seja Deus, uma mulher, né? Louvado seja Deus, foi em 21 monte, não foi? Foi. E entregou, buscando a tua morte. Mãe e filha.
mas não conseguiram, entregaram você para o aleijado, não foi? Posso viver 100 anos, não esqueço. Desse Louvado jeito. seja Deus. Mas né, Deus falou, mas hoje, aleluia, eu estou desfazendo tudo isso. E eu estou te curando. E aí, Glória a Deus. assim, tudo foi voltando para o lugar, né? O Verdade. olho, a Na boca, hora, na hora. Na hora. né? Louvado seja Deus. E ali os movimentos. E a gente vimos o poder de Deus, né? A Verdade, verdade. manifestação do poder de Deus. Porque nós vivemos, eu costumo dizer, que nós vivemos no profético, né? Louvado Verdade. seja Deus. Verdade. Nós não vemos para crer, nós cremos. Ainda Verdade. que nós não vemos, nós estamos crendo. Nós Verdade. cremos, aleluia, contra a esperança, nós estamos como Abraão, crendo em todas as instâncias. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Contra as vigílias, contra as Verdade. horas nona. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E foi, né, através das horas nona, que Deus foi se movendo e preparando o nosso coração. Verdade. Até para o bem e para o mal. Louvado seja Verdade. Deus. Verdade. E nada que nos aconteceu foi oculto aos olhos de Deus. Verdade. Tudo Deus nos avisava. Assim como Eliseu, né? Que o rei da Síria fazia os projetos contra Israel e Eliseu, na sua recâmara, Deus revelava, né? Falava que o exército não passa por aqui, porque há emboscada. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E dia 13 haverá uma grande, né, consagração no ministério, né? Juntos somos mais fortes ali em Queimado, onde pela misericórdia de Deus estaremos todos aí, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estava falando, né, que Deus nos deu uma hora nona aí na igreja, né, louvado seja Deus. Foi domingo. Domingo. E Deus bradou, louvado seja Deus. E nós vamos fazer essa consagração aí, realizar, né, a Deus, oferecer a Deus, né? Louvado seja Deus. O senhor pode anunciar e falar o endereço da igreja, a data, louvado seja Deus, o dia do culto, louvado seja Deus, para nós estarmos aqui, aleluia, divulgando, louvado seja Deus. Mandar as fotos, pedir para a Jéssica, louvado seja Deus, fazer a arte, né? Para nós estar divulgando, né? Eita. Louvado seja Deus, esse grande evento, que vai ser muito grande, louvado seja Deus. Venâncio, aleluia, louvado seja Deus, oficial. Deus abençoe. Primeira vez que entra, me segue no Instagram. Então, essa live aqui, ela tem sido assim, testemunho para muitas vidas. Louvado seja Deus. Aqui Deus tem feito maravilha. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Passa aí o endereço. Aleluia. Então, missionária Andréia, será realizado no dia 13 de dezembro, às 9 horas, vai iniciar às 9 horas da manhã, de 9 às 11, né? E até a hora que o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo tem um horário, mas o Espírito Santo é que manda. Eu falo que nesse ministério, ele que manda, ele é o dono da casa, ele manda. Então, ele faz aquilo que é melhor. No dia 13 de dezembro, às de 9 às 11, né, vai estar conosco a missionária Tatiane também, de Anchieta, a missionária Andréia, a missionária Heloísa, né, vamos estar aqui, a pastora Cláudia, o Luiz, o Bruno,
Vamos estar uma turma, aqui a Márcia, né, irmão? Vamos estar uma turma que sempre oramos juntos, né? Há 30 anos que a gente vem nesse negócio. Eu sempre falo, nós temos assim um carinho pela missionária Andréia. Ela aqui na minha casa é como se fosse nossa filha, que ela, quando eu a conheci, a minha filha era nova, né? Joane tinha 2 anos, Gabriel não tinha nascido ainda, né? Hoje a Joane está com 34 anos, né? Tem 2 filhas, e Gabriel está com 29, né? Casou-se agora. Deus nos deu uma vitória muito grande, né? E Gabriel fez 3 provas na época da pandemia, passou na primeira para fuzileiro naval, mas não chamaram, né? Ficou de fora. Ele fez a prova e passou. Aí chamaram só 3, acho que ele foi o 6º colocado, não chamaram ele. Aí ele ficou triste, fez uma prova para 3º sargento do Exército, também passou, e também não chamaram. E era plano de Deus, né? Mas Deus já tinha feito essa promessa que iria acontecer. Aí quando ele fez a 3ª de novo, ele passou. Foi na pandemia, né, Mídia? Passou e Deus deu a vitória imensa a Gabriel. Hoje Gabriel é 3º sargento do Exército, né? Casou-se agora em agosto, dia 15 de agosto. Foi uma benção o casamento dele, foi uma vitória da parte dele muito grande. Casou com uma moça abençoada de Deus, né? E Deus deu para ele o que ele merecia, né? Sempre foi dedicado na igreja e desfaziam-se muito dele. Vou dizer para você que alguém vem até desfazer de você, achar que você não é nada, mas lembre que tem um Deus que move a seu favor. E meu filho nasceu com a vista igual o japonesinho, né? E chamava o meu filho de cego, que ele não ia chegar a lugar algum, que para que ele estava estudando música, se nem enxergar, ele enxergava. Mas Deus bradou na vida do Gabriel tremendamente, e o Gabriel ainda serviu ainda de auxílio para esses aí que falavam mal dele, né, irmão? Ele despontou na frente e todo foi embora. Deus deu uma vitória muito grande, Gabriel. Quem viu o Gabriel, tem pessoas na live aí que conheceu o Gabriel, né? A Ana, a irmã dela, eu esqueci o nome da Elian, né? Outros aí que estão assistindo conhecem o Gabriel, né? É um prazer muito grande. Então, nós vamos estar aqui no dia 13, né? E digo para você, não desanima não, porque a vida ela é de altos e baixos, né? Tem hora que a gente está em cima, tem hora que a gente está embaixo, e tem pessoas para cima e acha que nunca vai descer, só que vai descer, né? É igualzinho uma gangorra, ela sobe e desce. Quando eu estou em cima, eu estou rindo, mas quando eu vou para baixo, eu vou começar a chorar. Mas o Senhor, Ele está na frente de tudo, Ele controla tudo, está na direção. Eu louvo a Deus pela família abençoada que eu tenho, uma esposa abençoada que está aqui do meu lado, chorou muito, né? Pagou-se um preço muito grande para que eu chegasse aonde eu estou, né? Ela, a Andréia, oravam muito. A Andréia, quando chegava na minha casa, falava, pronto, vem, vai ter alguma coisa aí, né? Eu reclamava. Estava fora do plano, não queria entrar na vontade de Deus, desobediente, mas teve um dia que Deus falou, eu vou te pegar e não tem jeito. Fez comigo igual fez com Saulo, né? E transformou Saulo em Paulo. E hoje, né, eu louvo a Deus por esse nome abençoado que meu pai me colocou, que é João Batista. Louvo a Deus por esse nome abençoado. Louvo a Deus pelo ministério que Deus colocou na minha mão, a confiança que Deus, né, Ele tem me feito na mão dele. E é bênção, irmão. Só bênção, e mais bênção e mais vitória, né? E Deus está no controle de tudo. Que Deus abençoe a todos vocês da live, que Deus abençoe a missionária Andréia, né? Eu quero mandar um abraço aí, aproveitar para o Luiz, para a Cláudia, a Heloísa, se tiver a minha escuta aí, o Bruno. Eu quero dizer para vocês que eu amo vocês são a minha família. E é de verdade, né? É de verdade, coração aberto. A gente fica sem se ver, irmão, às vezes, 2 anos, e quando a gente se vê, a mesma coisa. Não tem esse negócio, o pastor João Batista não ligou para mim, eu estou com raiva. A Andréia não ligou para mim, eu estou chateado porque não ligou para mim, não falou comigo. Com a gente não tem essas coisas, não, porque a gente vive na presença do Senhor, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, e quem busca o Senhor não tem tempo para essas bobeiras, né, irmão? De ficar com raivinha, chateado, por causa de nada, né? Tem que servir ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus eterno todo-poderoso. Que Deus
abençoe. André, muito obrigado por essa oportunidade que tu me concedeu. Continue orando por mim, pela minha família. É tudo que eu tenho a dizer aí, em nome do Senhor Jesus. Tem muitas bênçãos para contar. Um dia eu vou estar contando algumas bênçãos aí de milagres que Deus faz, né? Deus faz milagre na nossa vida. Deus é Deus que Ele chega e faz quando a gente está naquilo que Deus quer. Eu vou contar um pequeno milagre aqui. Teve uma certa vez que eu precisava, irmão, de R$1.000, né? Eu não falei com a minha esposa, não falei com ninguém, e eu cheguei na empresa que eu trabalhava, né, empregado, e eu precisava desses R$1.000, o adiantamento só saía no dia 15 ou dia 20, e eu precisava porque eu tinha que pagar uma parcela de um algo aí. Aí o que ocorreu? Fui no aeroporto, voltei lá no Galeão, cheguei na empresa e fui no refeitório. Falei, vou dar um pulo no refeitório. Pega aí a senha. Fui no refeitório, cheguei lá, a dona do refeitório estava lá. Ela, ô, seu João, bom dia, tudo bem? Eu falei, tudo bem, vamos almoçar comigo, seu João? Eu falei para ela, não, agora não, está muito cedo o primeiro horário, a turma que pegava às 5 horas da manhã, almoçava às 9 horas, então era 10 alguma coisa, e eu não tenho costume de estar comendo cedo. Ela insistiu, botou uma salada de alface, botou um frango à parmegiana, né? Não sei bem o nome, como é que você fala, ali com arrozinho soltinho, botou um suco e tá a gente sentada ali, se alimentando. Ela virou para mim e falou assim para mim, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei, mas não. Eu falei, não estou precisando, não. Ela, pode falar, seu João, estou vendo, o senhor está precisando de alguma coisa assim? Eu falei, não estou, não. E ela está ali comigo, sentando, comendo, a comida descendo, empurrada. Aí acabou dali, fui botar a bandeja lá no lavatório. Aí ela veio atrás de mim e falou, seu João, tem certeza que o senhor não está precisando de nada? Eu falei, não, estou precisando de nada, não. Ela falou, então fala para mim o número da sua conta, por gentileza. Aí eu falei para ela a agência e eu dei o número da conta. Irmãos, eu andei a distância mais ou menos assim, de uns 30 metros, né? Eu escutei quando o meu telefone entrou a mensagem. Quando o telefone entrou a mensagem, eu fui ver lá no Banco Itaú, ela tinha depositado R$1.000 que eu estava precisando. Glória a Deus. Esse é o Deus que move o céu, né, a nosso favor. E eu agradeci a Deus porque eu não falei para ela que eu precisava desses R$1.000, mas o céu se moveu e disse para ela, ó, dá para ele os R$1.000, ele não quer falar. Porque o homem tem hora que ele é orgulhoso, né? O homem é orgulhoso, ele é dessa forma. Chega em casa cansado, a esposa fala, tudo bem contigo? Ele, tudo bem. Mas tá bem mesmo, tá tudo bem, não quer falar. Tá mal, mas ele não quer falar. O homem tem essa coisa com ele, não quer se abrir muito, né? E assim o homem é. Mas Deus já conhece o coração do homem, né? Sabia que o homem precisava e me abençoou dessa forma que está aí. Então, eu estou querendo dizer para você, se tu entrou nessa live hoje, aí precisando de algo para a tua vida, eu quero dizer para você, eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que tu abre a tua mão, abra a tua mão agora, desce do céu, algo da parte do meu Senhor, assim diz o Senhor, coloca em tuas mãos aquilo que tu está precisando nesta noite, e te digo assim, esta pomba gira que te persegue, hoje sai da tua vida, sai do teu caminho. E tu sabe que eu estou falando contigo. Tu sabe que o teu recado é para ti. Assim te diz o teu Senhor. Tu tens chorado, tu tens se lamentado, mas hoje chegou o final do teu choro, a tua lágrima cessa hoje. Isso é para quem acredita, é para quem crê que o céu hoje está movendo. Hoje está acontecendo algo diferente nesta live. E tu vai voltar para dar testemunho desta hora, deste momento aí que tu está entrando nesta live, que tu participa dela.
Ah, varão de guerra. Jexové. Canabastu, Rébia. Ah, varão que baixa. Lada. Ah, varão da autoridade que desfaz a obra satânica do mal. Olha como ele pisa na serpente. Olha como ele desfaz essas bruxarias. Labastu, Rebetu. Lebaxédia, Querabachu. Ah, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo. Glória. O céu está se movendo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Uma na brece, ela baixou. Aleluia. O pastor está orando e o céu se movendo. Remandou briaste. Aleluia. A Jéssica está dizendo aqui. Jéssica Firmo. Tio, chamando tio João. Louvado seja Deus. Amém. É, Jéssica, amiga da Joane. Isso. Louvado seja Deus. Desceu um varão de guerra. Um varão de guerra vestido com a armadura reluzente. Eita, Jesus. Aleluia. Levantou rebasse. Interessante que é uma armadura diferente. Nunca vi essa armadura. Assim, ela tem um cinto e como anabrece, e no cinto ele tem várias espadas, a lavacébia, assim nas costas e em volta, a ravassúpia. Cada espada é de um tamanho. Ele nem toca na espada, ele só levantou, recebe. Ele maneja a espada com a lavacébia, com o pensamento. Ele ordena com o olhar. Ele olha a espada, sai sozinha assim e começa a flutuar e cortar muito laço, como a nabré. Lá, espada giratória, espada cortante. Desce espada na vertical, na horizontal, na revolbriastarai, aleluia, girando, remantou revássia, e assim, a revandúria sobre as espadas na velocidade do vento, e vai varrendo, e vai quebrando assim, charavantou briastarai, elevantou revolbria, os laços do adversário, se levantou colobriaste, levantou riastéria, alá e terra manto, louvado seja enaltecido não Senhor, siribiande canto revolbre. E quando você estava ministrando, Deus falava para mim, como anabrece, fala para o meu servo, sobre como anabrece a lavantobre, a narravasse a terra, sobre como anabrece a lavantobre a sarai. E aí Deus me mostrou, assim, as fases, aleluia, do mar, louvado seja Deus. Eu via maré cheia, maré baixa, maré cantaravacébria, rebanto que se recolhia toda, é como se recolhesse todas as águas assim, do mar e ficava seco, maré recolhida, mas de repente, louvado seja Deus, como anabrece, Deus falava assim, veja Andréia, aleluia, se apresentava
uma maré que eu nunca vi, uma maré nova. Trazia novas águas, trazia como na sépia, os braços das águas do Eufrates, do rio Geom, do rio Pison, do rio Rebácia, terra, uma na Priostobria, das águas de Deus, das águas purificadoras. Eu via entrando, louvado seja Deus. Eu vi ali, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, como a Anabrécia. Deus me transportava para a porta da igreja. E eu vi assim, como a Anabrécia, 2 demônios, a Rabacébia. E aqueles 2 demônios, assim, estavam do lado do fora, assim, do muro, como a Anabrécia, como fazendo palhaçada. Não do lado de dentro, mas do lado de fora. E eles assim colocavam assim como fosse uma venda naquele lugar. Mas eu via quando o anjo descia, apanhava aqueles 2 demônios e manietava, neutralizando toda ação demoníaca, rebandúria sébria contra a rabacébria, a igreja, como a Anabrécia, a lavachúria, remandou briastarai. Eu vi assim, Deus, aleluia, colocava um guardião ali naquele lugar. Glória a Deus. Lébia, rebandou brias, colocava um guardião, o anjo do Senhor, como a Anabrécia, e pelejando ali. Eu via ele como a Anabrécia, como anfitrião, recebendo as pessoas ali, como a Anabrécia. E eram as pessoas que o Senhor estava trazendo. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Sobre como a Anabrécia. E pessoas que já passaram por ali. Louvado seja Deus. Como a Anabrécia, Lavandobre, vendo mover do céu, mover de Deus. Aleluia. Como a Anabrécia. Aí eles tentavam se infiltrar novamente. Mas o anjo não deixava. Rebandúria sébria, porque eles não vinham assim com sede de transformação. Eles vinham para ver e não como a Anabrécia para acrescentar. E assim o anjo fazia assim a separação. Xarabacanto revasse. E libiandecou revolbriaçarai. Ai, derrebasse. O Senhor está entrando, o céu está se movendo, o céu está em movimento, rebandúria sébria, e o céu responde. E Deus fala, rebandúria sébria, que até mesmo o silêncio, eu vejo o anjo descendo com uma faixa, e na faixa escrito silêncio de Deus. Silêncio de Deus também é resposta. Alabacanto, rebandobriaçarai. O silêncio de Deus é resposta para muitos. Louvado seja Deus. Tem pessoa na live que diz, ai, Deus não fala comigo, como a Anabrécia. Deus está em silêncio, mas Deus está falando. Xaracanto revolbre. Porque o silêncio de Deus, aleluia, é a ferramenta que Deus usa para polir os vasos, para colobriaçarai. É o silêncio ali para ajustar. Eu vejo neste mover de Deus desta terra. Rabandobriaçarai. Deus se movendo. Arabassúbia. Alá esturrecendo. Estou vendo uma visão. Louvado seja Deus, 4 anjos, e eles se descendo, aleluia, 4, cada um numa extremidade, como se fosse um quadrado, como a Anabrécia, a Lavandobre, Rebandúria sébria. E dentro deste quadrado eu vejo um triângulo. Anara, Tocotorrebão.
Elebiande recotorrebas. É um quadrado e dentro do quadrado um triângulo. E eu falei, Deus, o que é isso? O que representa? Aí o Senhor falou, o triângulo representa o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Alabacébria, rebandobriastaraia, túbria, decanto rébria. E de que nabra canto revas. E o quadrado, arabacanto revolbriastarai. Os anjos segurando, cara, com um lençol, aleluia, como na prece. E dentro do triângulo que está no lençol, eu vejo assim, uma caixa de ferramenta. E eu falava, Deus, o que é isto? E Deus falava, neste mover, tem ajuste de Deus, uma na prece. Deus está ajustando, rebanduria sébia, polindo, recoma na prece, aleluia, tem ferramenta, aleluia, adequada. Deus tem a ferramenta certa, louvado seja Deus, assim como na terra, para o carro tem um mecânico, para o fogo tem um bombeiro, a rabassubinácia, para a madeira tem um marceneiro, e tem as ferramentas. Deus também, para o ouro tem o oribe, aleluia. Deus também hoje está descendo nesta noite, como a nabrécia, com ajuste. Lébia, arrebandou, revaz. Deus mostra que virá pessoas até o Senhor, pastor João. E essas pessoas virão, aleluia, com pedido de perdão. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Eu vi as pessoas chegando assim, trazendo como prato na mão, e Deus falava, olha para esses pratos. E olhava para dentro do prato, não tinha alimento, mas é um prato branco. E assim no fundo estava escrito, pedido de perdão. Eu vi a pessoa vindo até o Senhor. E aí vários pratos com pedido de perdão. E também eu via 3 pratos. E aqueles 3 pratos no meio do pedido de perdão, vinha assim a palavra no fundo do prato, confissão. Alavacé. Aravacé. Por esses dias você vai ouvir coisa. A pessoa vai chegar e vai vomitar. Porque Deus está apertando, apertando, apertando a pessoa de tal maneira que ela vai chegar e vai confessar. Louvado seja Deus, como um vômito assim. Calamantou revácia. Xelebantou revácia. Pode marcar essa noite. Porque aleluia, Deus está entrando de uma maneira terrível. Que ela sai. Rebanduriacé. Haverá confissão, haverá pedido de perdão. Louvado seja Deus. Pessoas que estavam te vendendo como se vende ali na Calavacébia, na Feira da Pavuna. Assim, aleluia. Mas Deus, Ele está se movendo nesta noite. Ele está se movendo de uma maneira terrível, desfazendo muita bruxaria, fechando sepulturas, como a Nabrécia, a Lavassai. Tem 2 casamentos que eu vi assim, aliança quebrada, como a Nabrécia. Aleluia, partida. Eu falo, Deus, que é isso? Deus fala, aliança partida. E eu via que descia o anjo, o orível de Deus, com o medidor de anel, e começava a restaurar aquela aliança. Ajustar, restaurar. Dava um banho de ouro naquela aliança, uma correvassubinácia, restaurando. E Deus fala, aleluia, que nesta noite Ele me mostrou a letra Rai, número 5 na gemática, a letra Saravacébria,
H, rebanduriastéria, que representa o H no português, rebanduriacébria. E aí eu falei, Deus, porque o Senhor está me mostrando essa letra da tribo de Dan, xarabanduriacébria. Deus falou, porque eu estou abrindo 5 portas nesta rava. Glória a Deus. Ai, terra, você que está orando, chorrevão de cantarabassai, aleluia, as portas estão sendo abertas, rebandur revobriaçarai, anai terra canto revobria, elevandor revasse, e é a porta de projeções, não é porta revandor revasse, de como a Nabressa, escape não, é porta de excelência, canto revóbria, o Senhor está abrindo, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, eu vejo, aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que é através quando o Senhor estava pregando, como a Nabressa, pessoas que estavam entrando aqui, louvado seja o nome do Senhor, como a Nacanto revóbria, remandou revaz. E Deus falava assim para mim, louvado, veja, eu via quando um anjo desceu, aleluia, falava sébia, e ele desceu no canavial, como a Nabressa. E eu via assim naquele canavial, aleluia, como a Nabressa, uma roda, como a Nabressa de Erês, aleluia, são demônios como Cosme Damião, demônios mirim, que são como a Nabressa, a Lavachem, estava aquela roda, e eu vi assim uma guidá muito grande, louvado seja Deus, de barro, com areia mole, com bala, com todo tipo de doce, e aqueles herê ali em volta, e ali ele sendo alimentado para atormentar, Calavachúbia, Remandúria Sébia, dona de casa, perturbar, louvado seja Deus, como a Nabressa, tomando as mentes das crianças. Hoje, o céu está movendo a favor das crianças, dos adolescentes, como a Nabressa, porque o adversário queria trazer uma cauterização precoce sobre as mentes das crianças, a labandura e a sebe. Eu vi assim uma visão, não estou vendo, como a Nabressa. Lá em terra, de revolche, de quinabrácia, crianças como robotizadas. Aí Deus falava, olha aí, como eu estou dando o livramento, como eu estou dando o escape, canalaxúria sébria, arraxúria terra, crianças robotizadas, o adversário, a rabassúbia, deixando a mente das crianças assim, paralisada, estagnada, como se tivesse assim, dominada, sabe? Uma coisa assim, controlada pelo demônio. E hoje, assim, Deus descia naquele canavial e desfazia aquele mal. Alá, estobria, narravas, e de que nabra canto revolve, lebiande faz, libias tu como a Nabressa. E Deus assim agindo. Eu via também, louvado seja Deus, uma unção, pastor João Batista Eleutério. Sim. Via uma unção, via um anjo descendo com um cântaro. E aí Deus falava, olha para esse cântaro, louvado seja Deus. Quando eu olhava, na primeira, assim, quando eu olhava, a lava sébria, e Deus falava assim, o que tu vê? Aleluia. Vi um líquido, louvado seja Deus, mas ele era semelhante ao vinho, louvado seja Deus,
como anabrece. E eu falava assim, eu estou vendo um líquido como vinho, a lavacério. Aí Deus falava assim, olhe novamente. E aí eu olhava assim, o anjo se inclinava, e aquele líquido foi se tornando em um fogo, uma larva de vulcão como larva, aquele fogo líquido. E eu falei, agora eu estou vendo fogo líquido. Aí Deus falou assim, alabandu revolbre, viste bem, alá estou briaço, porque eu estou derramando essa unção hoje. Naravassai. Esse fogo, essa unção nova, essa unção extraordinária de fogo líquido que vai a desintegrar esses como anabrécia, remanturria fobriaçarai, estas placas. Aí eu via muita placa como de computador, mas era para colocar nas mentes, assim, e deixar as mentes paralisada, cativa, e aquelas larvas vinham, aquela lava, aquele fogo líquido vinha destruindo, aquele aguidar, aquele aleluia, louvado seja Deus, a revácia, trabalho, dentro daquele canavial, as crianças agitadas, crianças perturbadas, crianças, louvado seja Deus, que não nasceram louvados com anormalidade, mas adquiriram, porque foram lançadas aquela seta, como a nabreste, a lavachúria, rebandúria sóbria, e elas ficaram assim, agitadas, mas eu via, quando descia também, um anjo, louvado seja Deus, como a nabreste, e aquelas crianças agitadas, o anjo ia abraçando, louvado seja Deus, aleluia, ia tirando toda aquela energia, aleluia, louvado, negativa, ele ia neutralizando como um difusor, né, que coloca assim um fuzil, né, e ali distribui a energia, aleluia. Esse anjo, ele tinha assim, a mão dele, os dedos dele é como um fuzil, né? Onde aqueles que colocam no relógio, que distribui as energias, assim, aleluia, louvado seja Deus. E ali tudo passava pelaquela mão, e ali ele ia codificando as energias, louvado seja Deus. O céu está se movendo, louvado seja Deus. O céu se move com aquele que se move. Tem pessoa que quer que o céu se move, pastor João, mas ele não quer se mover. E Deus manda dizer que o céu se move com aquele que se move. Verdade. Não pensa que o céu vai se mover, você dormindo o dia inteiro, né? Chega um dia de folga, eu vou para a praia, né? Mas você contra a praia? Não. Mas não tira um minuto para Deus. Para Deus, é isso aí. Não dá primazia para Deus. Deus manda dizer que o céu se move para aquele que se move com Deus, que dá primazia para ele. Você pode ir na praia, você pode viajar, você pode fazer o que você quiser, desde que você dê a primazia para Deus. Porque o céu se move para aqueles que se movem com Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou liberar o pastor. Eu sei que o pastor vai trabalhar de manhã. Eu quero que a mídia dê uma olhada lá no direct. E não questiona, não pergunta por quê, para quê, nada. Só faz o que está lá, que eu coloquei ali. Entendeu? É ordem de Deus. Eu estou na obediência. Tá bom? Amém. E eu quero agradecer. Muito obrigado, sabe? Que Deus recompense o pastor. Louvado seja Deus. E a mídia, muito obrigada por ter aceitado esse convite, né?
Sei que vocês levantam benção. cedo, 5 horas da manhã, 4 horas, pegar trem, louvado seja Deus, né? Mas o que eu quero dizer, que esse tempo aqui, que é um sacrifício, mas Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, ele está se movendo. Amém. Enquanto nós estamos se movendo em Deus, Deus está dando livramento, Deus está dando escape, É em nome de verdade. Jesus, tá bom? Amém. Missionária Andréia, que sacrifício abençoado desse. Tem gente que essa hora está na internet futucando a vida dos outros, fofocando. É melhor que tivesse aqui na live, né? Ouvindo o que Deus tem para falar, preocupado com as coisas de Deus. Isso que é importante, né? Todo sacrifício fosse esse, meu Deus do céu, o mundo não estava do jeito que está. Mas tenho que agradecer, que Deus abençoe a sua vida. Um pedido seu para nós é uma ordem, tá? Você sabe que você é amada por nós aqui na nossa casa, nossa família, desde da minha netinha, que tem um ano e 5 meses, até o mais velho, que está aqui com 64 anos, né? Vou fazer 65 ano que vem. E todos nós amamos você em Cristo Jesus. Dá um abraço para o Rogério, tá? Falar para ele que nós amamos ele também. Grande homem de Deus, Rogério, abençoado de Sim. Deus. Tá bom? E nós fazemos parte da mesma convenção, que é a Confladeeste, do pastor Osés Moura. Fazemos parte do conselho, né, do conselho de pastores também. E graças a Deus, né, nós estamos aí. E se prepara que nós vamos para Portugal, hein, André? Vamos para Portugal. Em nome de Jesus. Falando em compreender já na convenção, agora dia 5 vai ter um passeio, né? Todas as igrejas aqui no Rio de Janeiro. Verdade. Mas nós vamos para Portugal, vamos dar glória lá em Portugal, lá, vamos fazer um barulho lá. Em nome de Deus Jesus, abençoe. eu creio. Tá bom, querida? Deus abençoe aí, tá? A paz, Deus André. abençoe. A paz do Senhor. João, conseguiu falar com o Ricardinho? Não, vou falar com ele amanhã de manhã, eu já estou passando a mensagem para ele. Eu vou passar o contato dele aí para você agora, tá? Vai estar aí no seu telefone aí, tá bom? E amanhã eu acabo de endossar. Ele com certeza ele vai entrar, ele gosta desse movimento. Não dá, não. Ele gosta, tá? Deus abençoe. Olha por nós, a paz. A paz do Senhor para todos da live aí. Um beijo, Jéssica. Beijo. Tem que agora fechar aqui, você fecha. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Deus se move com aquele que se move com ele, né? Pastor Paulo, César, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Manabrete, aleluia, louvado seja Deus. Estamos numa grande obra, louvado seja Deus, aleluia. Eu vou ver com o Senhor o dia que o Senhor vai poder estar também aqui nos dando a honra para estar ministrando aqui na live, louvado seja Deus. Pastor Paulo César, um grande amigo, homem de Deus, um grande profeta de Deus, aleluia, louvado seja Deus, que fala só o que Deus manda, louvado seja enaltecido no Senhor, aonde Deus tem feito maravilhas, louvado seja Deus. Agora nós vamos apresentar o propósito do coração, aleluia. Meu coração já floresceu, né? Onde falei para ele, virou aqui atrás, pronto. Louvado seja Deus. Vai estar representando. Aqui, ó. Eita. Florido. Em nome de Jesus. Você que está com o teu propósito,
Louvado seja enaltecido no Senhor. Vamos apresentar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Yeshua Yamashia, o Messias de Israel, eu apresento, meu Senhor, como anabrece o propósito da tua filha, do teu filho, alabacanto rebobre assarai, elebian de cobre bobre, elibian de sebre canta rebassu. Pai querido, Pai amado, é no nome de Yeshua Yamashia, o Messias de Israel, eu dou graça ao Senhor Deus por esse propósito aqui apresentado. Abençoa cada vida que tem, meu Senhor Deus, feito propósito. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E que o coração venha florescer, dar frutos, dar flores. Meu Pai eterno, brotos e flores e frutos para a glória do teu nome. Amém. Amém. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra, ele é digno de todo louvor, ele é digno de toda glória. Xarabacanta rabachúria, remantou rebas. É por isso, louvado seja Deus, que nós amamos o Senhor. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Amanhã estará ministrando, aleluia, na live da noite, né? Pastora Sueli, né? Rodrigo de Lima, estará, louvado seja Deus, encerrando, né? No encerramento, né? Dessa semana de gratidão, louvado seja Deus, rebandou revolbre, ao qual Deus tem nos dado, né? De celebração, louvado seja Deus. E aí ela estará fechando esse projeto. Pastora Sueli é responsável, louvado seja Deus, né, pela parte administrativa, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, é uma grande amiga, louvado seja Deus, é mais do que uma amiga, é uma filha, é irmã, louvado seja Deus, é mentora, conselheira, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Sabe aquele casamento que Deus faz, casamento perfeito, louvado seja Deus? É assim, louvado seja Deus que o céu se moveu e me presenteou com a vida da pastora Sueli, com a sua casa, né, seu esposo, pastor Paulo, César, um homem de Deus, homem íntegro, louvado seja Deus, ao qual Deus, aleluia, né, nos apresentou. Eu tenho muita honra, louvado seja Deus, de ter Sueli, louvado seja Deus, como amiga, como louvado seja Deus, como Ana Brécia, auxiliadora que me auxilia, louvado seja Deus em tudo. Eu agradeço a Deus, né, primeiramente, e também, louvado seja Deus, se não fosse, aleluia, a Sueli, a pastora, aleluia, louvado seja Deus, certamente, né, aleluia, nós não chegaria aonde estamos, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja enaltecido no Senhor. André, o pregador, louvado seja Deus, de amanhã. A Débora Costa diz, ele expulsou ele daqui, está contando um drama familiar.
Meu marido, antes era ignorante, e ele expulsou, né, eles aqui de casa. O meu filho e a nora são de menores e ainda não conseguem trabalhar. É. Eu penso assim, meus irmãos, louvado seja Deus, eu vou orar pela senhora, louvado seja Deus, Débora Costa, mas eu tenho que falar, entendeu? A senhora que pôs aí, o filho é de menor, sua nora é de menor. Então, de menor, não deveria estar namorando, né? Deveria estar estudando, né? Louvado seja enaltecido no Senhor. Já estão queimando etapa. Louvado seja Deus. Então, eu vou orar, aleluia, e eu sou uma pessoa assim que eu, eu não vou por informação, entendeu? Eu vou pelaquilo que Deus me revela, em princípio, entendeu? Louvado seja Deus. Para o seu marido expulsar o seu filho, a sua nora, né? Nós temos que saber que hora era, louvado seja Deus, por exemplo, louvado seja Deus, né? Que hora essa menina estava aí dentro da sua casa, né? Tem que ver isso também. Louvado seja enaltecido no Senhor. Falava sério, porque minha filha, quando era de menor, louvado seja Deus, a mãe dela foi presa, o pai dela também. É complicado, hein? Aí ela estava morando com a madrasta. É muita oração, nós vamos orar, né? Louvado seja Deus. E é orar e agir, entendeu? Isso. Louvado seja enaltecido no Senhor. Orar e se mover. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Como a Anabrécia, o meu filho vai ter uma. Vamos fazer assim, louvado seja Deus. Eu vou pôr meu nome aqui, aí a senhora, louvado seja Deus, a senhora vai lá no direct e escreve para mim, tá entendendo? Porque para mim não dá para ficar lendo tudo aqui na live, entendeu? Louvado seja Deus, comentário, aleluia. Ou eu fico lendo comentário, ou eu entrego as visões que Deus me deu. Louvado seja Deus, com pessoas que entrou aqui na live. Eu também, assim, aleluia, Deus até havia, quando a senhora entrou, me dado uma revelação para a senhora, tá entendendo? Louvado seja enaltecido no Senhor. Mas é como eu sempre digo, quando eu vou orar, eu não gosto que ninguém fale nada. Porque depois que aí fala e Deus me dá uma revelação, a pessoa vai falar, não, falou isso porque Deus, né? Porque eu tinha essa informação, tá? Então, o que eu vou falar para a senhora é que, mediante o que Deus me deu, eu vou estar orando. Eu vou estar orando pela tua saúde mental, né? Eu estou vendo a senhora muito cansada, muito esgotada, sabe? Louvado seja enaltecido no Senhor, emocionalmente, como a Anabrécia Lavandobria, a Narabás. E aí, louvado seja Deus, eu estarei orando. Louvado seja Deus. A Adriana Ciclone diz, ora por mim para minha mãe, missionária.
Louvado seja Deus. Fase difícil, mas os anjos estão aparecendo para ajudar. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Deus, ele é aquele que envia o socorro presente na hora da angústia. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Eu só sei de uma coisa. Deus trabalha, louvado seja Deus, aí.